Queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Queria estar pregando nessa noite para você e trazendo algo que Deus tem colocado no meu coração já há um bom tempo. É um texto que eu creio que alguns já conhecem aqui. Livro de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6 a princípio, tá ok? E esse texto aqui é aquele tipo de texto que toda vez que você para ler ele, Deus sempre traz algo novo para você. Nós cremos que Deus ele é um Deus que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a palavra dele se renova a cada dia. Então toda vez que você for ler a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então ela vai vir sempre trazendo algo novo para você. Então eu creio que nessa noite Deus vai trazer algo específico para você, amém? A minha oração é que seu coração esteja aberto e disponível para o que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite. Tá ok? Então vamos lá, ó. Lucas capítulo 9, eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 6, diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa que entrardes, ali permanecei, dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Amém? Então, como eu falei para vocês, esse texto, para mim, em especial, é aquele tipo de texto que toda vez que a gente vai ler, toda vez que eu vou meditar dentro dele aqui, Deus sempre traz algo novo. E esse texto Deus tem falado muito comigo durante esses 2 anos que nós estamos ali no Líbano. E eu creio que é algo bem específico que Deus quer trazer para nós, como filhos dele, nessa noite. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês dentro desse texto aqui, é sobre a situação que estava acontecendo isso aqui. Para que você entenda melhor, para você entender a situação, né, da época e o que estava acontecendo, eu quero explicar para você. Jesus até então, ele estava levando, sempre ia com ele uma multidão. E para onde Jesus ia, essa multidão seguia ele. E essa multidão ela já estava vendo os milagres e as manifestações do poder de Deus através da vida de Jesus ali. Então, eu tenho certeza que aqueles homens, aquelas mulheres, elas estavam sempre vendo sinais, maravilhas, curas, né? Coisas assim que para eles eram sobrenaturais, mas de tanto verem começou a se tornar algo natural. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, eles estavam vivendo exatamente o sobrenatural de Deus, eles estavam conseguindo viver isso. E de repente, Jesus, num dia, ele chega e ele escolhe entre aquela multidão 12 pessoas. Ele escolhe 12 homens. E quando ele escolhe esses 12 homens, ele separa esses 12 para andar mais junto dele e para aprender mais com ele. E esses foram os discípulos de Jesus. E Jesus ele faz uma coisa aqui no verso 1. Jesus ele faz uma transferência de poder e autoridade. Jesus ele fala assim, ó, o poder e autoridade que está sobre mim eu transfiro para vocês. E Jesus ele comissiona os 12 a irem fazendo sinais e maravilhas e trazendo o reino de Deus. Isso é bem importante você ver que Jesus ele ressalta a questão do trazer o reino de Deus, pregar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus. Por que eu quero ressaltar isso como primeiro ensinamento para a gente? Porque muitas vezes a gente pensa que a missão de Jesus na terra era vir aqui para fazer milagres, sinais e maravilhas. Eu pensava muito isso. E se você for ler os evangelhos, se for ler os feitos de Jesus, você vai perceber que, sim, ele manifestava mesmo milagres, sinais e maravilhas. Mas, junto com isso, quando ele manifestava algum milagre, ele dizia, isso aqui foi feito para que o reino de Deus venha. Isso aqui aconteceu para estabelecimento do reino de Deus. Isso veio para que possamos proclamar o reino de Deus. Ou seja, a missão de Jesus na terra era trazer o reino de Deus. Os sinais e maravilhas era consequência do reino de Deus. Era consequência do manifestar do reino de Deus. Então, aonde Jesus ia, ele manifestava o reino de Deus. Ele ensinava sobre o reino de Deus. E os sinais e maravilhas o seguiam. Amém? Então, Jesus ele começa a passar isso para os 12. E aí você vai ver isso. Então, o primeiro ensinamento, para a gente entender isso, é entender que a missão de Jesus na terra era trazer o reino de Deus. Tanto que se você for ver a oração que Jesus nos ensinou, ele já ressalta isso. Né? Ele fala, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. Ou seja, Jesus ele quer trazer o reino de Deus. Ele quer manifestar o reino de Deus.
Tá bom até aí? Beleza. Minha pergunta agora é a seguinte para você. Quantos aqui já aceitaram a Jesus? Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Beleza. Que bom, a maioria. Você que aceitou a Jesus, eu quero que você se responda agora. Essa é a minha pergunta. Beleza, você aceitou a Jesus, eu não sei quanto tempo faz isso. Mas depois que você aceitou a Jesus, e agora? O que você precisa fazer? Hã? Hã? E eu tô vendo assim. Fala lá, com força, vai. O id, mas o id, o quê? O id, o quê? Hã? Olha que lindo aí, ó. Eu quero pegar isso aqui que eles responderam, algumas pessoas também responderam aqui no meio. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Por muitos anos eu aceitei Jesus, eu pensei assim, tá, aceitei Jesus. E agora eu tenho que cuidar muito bem para não perder a salvação. Eu tenho que andar muito na reta agora para não rodar. Eu aceitei Jesus, agora eu tenho minha salvação, cara. Garantida. Então eu não posso pecar mais. Então agora a minha vida até a volta de Jesus é me cuidar para não perder minha salvação. É essa a tua missão? Cara, se essa for sua missão, é muito pouco. Desculpe lhe dizer. Com certeza Deus tem muito mais para você. E quando ele falou o id aqui, eles falaram o id, é exatamente isso. Na verdade, Jesus, ele te deu a salvação, te deu a liberdade. Ele te tornou filho, ele te deu o DNA dele. E ele fez a mesma coisa que ele fez com os discípulos. Ele transferiu poder e autoridade sobre a sua vida. E hoje você tem uma missão. Sabe qual é a sua missão? Trazer o reino de Deus. Aonde você estiver. E como eu falei no início, eu vou repetir. O reino de Deus não se resume a um dia da semana. O reino de Deus não se resume a algo religioso. O reino de Deus não se resume a 4 paredes. O reino de Deus é muito mais do que isso. O reino de Deus é o seu estilo de vida, meu irmão. Aí, pastor, tudo bem, mas como é que eu prego o reino de Deus? Meu irmão, vive o reino de Deus. Está entendendo? Pregue o reino de Deus 24 horas por dia. Se necessário for, você fale. Entendeu ou não? A sua vida tem que falar muito mais. Isso trazendo um pouco para o meu contexto de vida lá no Oriente Médio, cara, isso aí é maravilhoso. Porque eu tenho certeza que aqui tem um monte de gente que não perde tempo. Por exemplo, vou te fazer uma comparação, tá? Aqui tem gente com certeza que, por exemplo, está numa fila do banco, ou fila do pão, ou fila não sei do quê, e aí vê alguém dando bobeira ali, você com certeza não perde tempo e começa já a compartilhar do reino de Deus, não é? Não é? Fala que é. Tá bom. Então é. Lá eu não posso fazer isso. Eu não posso. Então como é que eu manifesto o reino de Deus? Através da minha vida. E eu estou falando de Oriente Médio. O Oriente Médio, ela é uma cultura baseada na honra e na desonra. Então sabe aquela historinha que a gente ouvia muito dos antigos aqui no Brasil? Dizia assim, nossa, um aperto de mão vale muito mais do que uma assinatura. Vocês já ouviram essa história? Meu avô falava muito isso. Né? Lá funciona. Porque é honra. É honra. Então, eles vão te analisar todo, principalmente eu como estrangeiro. Eles vão olhar para mim. Eu moro num bairro onde só eu professo a minha fé. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Tá bom. Então, sou professo da mesma fé que vocês lá. E aí o pessoal começa a olhar para você assim e começa a perguntar, e aí, o que você faz? Eu sou pastor. Ah, é? E você trabalha com o que aqui? Ah, eu trabalho aqui numa ONG, né? Numa ONG de ajuda e apoio aqui aos refugiados sírios. Ah, que legal. Então eles guardaram que você é pastor. Daí por diante eles vão começar a te analisar, cara. E libanês tem uma particularidade. Que até perguntar quanto você ganha, ele vai perguntar. E eu me assusto com isso às vezes. Teve um dia que eu estava a gente tinha acabado de chegar morando nessa cidade, numa outra cidade, e aí deu um tempo que a gente teve que fazer a gente foi participar de uma conferência com a nossa equipe, em uma outra cidade. Aí eu desci com as malas da minha família, coloquei no carro, eu estou fechando a mala e veio um vizinho rindo para mim e falar assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele, vai viajar? Vou. Vai ficar quanto tempo fora? 3 dias. Vai para onde? Tal lugar. Ah, tá bom. Quem vai ficar na sua casa?
Aqui eu não ia responder nunca essas coisas. E lá ele está, porque para eles é normal isso. Aí como é que você rebate isso? Você começa a perguntar também para ele as coisas. Entendeu? Aí você está lá, aí o cara pergunta. Aí teve um dia que me perguntaram, então, você trabalha com o quê? Ah, eu sou pastor. E seu dinheiro vem de onde? Aí eu falei, ué, lá do Brasil. E o seu? Você trabalha com o quê? Ele, você ganha quanto aqui? Quanto você tira? E começa a jogar para eles, aí fica assim, aí eles param. Aí eles param de perguntar. Mas é natural para eles fazerem isso. Então eles vão cuidar da sua vida. E eles vão olhar para você e vão saber se você realmente vive o que você fala ou não. E muitas vezes você não vai ter oportunidade de falar. E nem pode falar. Mas nesses 2 anos eu tenho visto Deus fazendo coisas maravilhosas através das nossas atitudes. Porque tem gente entrando na nossa casa e tem visto como é que a gente vive. Tem gente vendo como é que a gente cria nossos filhos. Tem gente vendo como é que a gente trata a nossa esposa. E como é que a nossa esposa trata a gente. Tem gente vendo essas coisas. E eles perguntam às vezes. Teve um dia que eu estava conversando com um dos meus amigos de lá. Né? Que não é da mesma linha que eu e você. E aí a gente conversando e tal, e de repente comecei a falar sobre a criação de filhos, e eu falando, né, dessa fase agora que a gente está criando a nossa filha mais velha, falando da fase de adolescência, e como é que a gente cria, o que a gente aconselha e tudo mais. E ele assim, é? Falei, e como é que você aprendeu isso? Falei, porque a gente, assim, o que a gente sabe, né, de princípios, a gente aprende na Bíblia. Porque a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia? É, na Bíblia. Me fala mais sobre isso. Aí você começa a falar. E nessa situação, o que você faz? Eu faço assim, assim. Mas por quê? Porque lá na Bíblia fala assim, 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 tal. É. E aí vem. Aí no outro dia o cara vai te pedir conselho. E por aí vai. Então são estratégias que Deus vai dando para a gente fazer o que a gente tem que fazer como missão. Amém? Vou continuar. Então a gente já entendeu que nós recebemos poder e autoridade. Nós já entendemos que a nossa missão é trazer o reino de Deus em qualquer lugar. Já entendeu isso? Beleza. Segundo ensinamento que eu quero passar para vocês agora, que a gente entende aqui nesse texto, é o seguinte. No verso 3, esse verso 3 me chama muita atenção. Principalmente porque quem trabalha assim, de tempo integral no ministério, isso aqui é muito legal ler. Tá? Então, antes você vai ver aqui, eu quero que você comece a pensar junto comigo aqui e imaginar um pouco como é que estava passando na cabeça desses 12 que foram escolhidos. Pensa comigo no seguinte, esses 12 faziam parte de uma multidão, tá ok? Eles eram como os outros, estavam andando com Jesus, eles estavam vendo sinais e maravilhas acontecendo. Eu imagino até que um dia eles acordavam e falavam assim para o outro, e hoje, hein, o que a gente vai ver hoje? Porque ontem a gente viu um leproso sendo curado, e hoje, será que vai rolar o quê? Paralítico andar, cego enxergar, ou seja, o negócio ficou comum para eles, normal. Eles estavam presenciando a cada dia milagres, sinais e maravilhas. Então isso mostra para a gente que eles acreditavam que Jesus era filho de Deus, amém? E que ele podia fazer milagres, sinais e maravilhas, amém ou não? Beleza, então eles acreditavam nisso. E aí de repente, eles estão lá no meio da multidão. E aí Jesus chega e fala assim, olha, eu vou escolher 12 aqui para andar comigo aqui. Então eu vou escolher você, aí imagina aquele cara, eu? E você, eu? Uau! Eu no meio dessa galera toda, eu fui escolhido. Caramba, eu fui escolhido. Aí Jesus começa, e sobre você eu vou transferir o poder e a autoridade que é sobre mim. Uau, eu tenho poder e autoridade também de Jesus. E você vai poder sair, e você vai poder curar enfermos, expulsar demônios, fazer sinais e maravilhas, pregando o reino de Deus. Uau, eu vou fazer o que Jesus faz. Ele é, e você vai fazer isso tudo sem levar dinheiro nenhum. Oi? Hã? Jesus fala isso no verso 3. Ele fala assim, você não vai levar nem cajado, nem alforje, nem capa, nem túnica, nem outra sandália. Você vai do jeito que você está. 0800, no Vasco, na faixa, desse jeito que você vai. Você não vai levar nada. E nessa hora aqui, Jesus estava tentando ensinar uma coisa para eles. Como eu falei para vocês aqui, vocês acreditam que eles acreditavam que Jesus é filho de Deus, amém? Beleza. Só que Jesus queria ensinar uma coisa para eles. Que existe uma diferença entre acreditar e confiar.
Engraçado que são duas palavras que a gente se confunde, achando que é a mesma. Mas elas são totalmente diferentes uma da outra. Totalmente diferentes uma da outra. E Jesus queria ensinar isso para eles. E uma vez eu li uma historinha, que eu quero contar para vocês, e essa historinha para mim me ensinou muito e me fez entender o que é acreditar e confiar, a diferença. Eu quero contar para vocês, é bem rápido. A história de um trapezista muito famoso. E ele tinha um número. O número que ele fazia era andar na corda de aço, usando só aquela vara para se equilibrar. Então ele fazia esse número. E ele cansava de fazer esse número. Até que um dia ele falou assim, não, esse aqui está muito fácil, vou ficar um negócio mais difícil agora. Eu vou tirar a vara e vou andar sem a vara mesmo. E ele começou a fazer. Deu certo. Só que ele falou assim, mas está muito fácil, fazer um negócio mais difícil. Agora eu vou conseguir um monociclo para andar no cabo de aço, sem a vara, e eu vou andar para cima e para baixo. E ele começou a fazer, mas ele falou, mas está muito fácil. Eu vou agora andar com o monociclo, sem a vara lá em cima, mas eu vou vendar os meus olhos. E ele começou a fazer, indo e voltando, e deu certo. Só que ele falou, mas está muito fácil. O negócio vai ficar mais difícil, já sei o que eu vou fazer. Eu vou convidar um número de pessoas para assistir um ensaio meu, e durante esse ensaio eu vou criar algo novo junto com eles. E ele começou a fazer o número lá, ele convidou esse número de pessoas, começou a fazer o número dele, as pessoas vendo o que ele estava fazendo, aplaudindo, porque estava vendo que ele, o cara está arrebentando e tal, aquela história toda. E aí, de repente, na hora ele teve uma ideia de um número novo, e ele desceu do trapézio e foi conversar com as pessoas. Ele chegou conversando assim, perguntando, e aí, o que vocês acharam? Puxa, seu número é muito bom. Ele, pois é, eu estou tentando criar algo novo. Vocês acreditam que eu possa fazer isso tudo aí de novo? Sim, a gente acredita, a gente ficou aqui um tempão vendo você fazer, a gente viu que você pode fazer. Ele falou, porque eu estou com uma ideia nova. Vocês acreditam que eu possa pegar um de vocês nos meus braços, com os olhos vendados, de monociclo, atravessar a corda de aço? Claro, claro que você consegue fazer. A gente acredita sim. Ele, tá bom, então quem quer vir comigo? Ninguém levantou a mão. E aí, quando eu li essa história, eu falei, uau. Cara, eu creio que você, como eu, acredita que Jesus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus da Bíblia é o mesmo de hoje. Você crê nisso, não crê? Mas por que na hora de confiar, de largar e falar assim, Jesus vai, me leva, você não deixa? Você quer ajudar ele lá a fazer? Você está entendendo? E nessa hora Jesus está me ensinando isso para eles, que existe essa diferença. E aí, eles tiveram que ouvir isso de Jesus e tiveram que escolher. E eles escolheram sim, confiar em Cristo. Beleza? Beleza. Terceiro ensinamento está no verso 10. Vamos ler para a gente ver aqui. No verso 10, eles voltam. Depois desse tempo que eles tiveram, em missão, e aí eles voltam, eles retornam. E aí no verso deles eles começam a falar. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram, despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e ache alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Parei. Para você entender o contexto aqui. Jesus, ele estava ali com os apóstolos contando os relatos, falando as maravilhas, e naquilo ali, com certeza, tinha uma multidão já cercando e ouvindo o que estava acontecendo. E Jesus sai dali, vai para uma cidade, e vai uma multidão com ele. Mais para frente você vai ver que eles fizeram um cálculo de em torno de 5.000 homens. Eles não falam, eles não relatam quantas mulheres e quantas crianças. Então era mais gente. Tá ok? E aí, de repente, os discípulos estão ali, Jesus está pregando o reino, está fazendo curas, sinais e maravilhas, como ele sempre estava fazendo. E de repente começou a entardecer, começou a ficar tarde. Para você entender o contexto cultural. Na cultura no Oriente Médio, se você é a pessoa que está sendo o anfitrião de uma festa, ou de um culto, ou de alguma coisa nesse sentido, o anfitrião ele é responsável por dar comida para as pessoas e por trazer um conforto para as pessoas. Tá ok? Então o que acontece? Quem que era responsável por isso ali na hora? Jesus e seus discípulos.
Então os discípulos estavam ali, com aquela galera toda ali assistindo, o que estava acontecendo, e de repente começou a entardecer, o que os discípulos pensaram? Cara, vai ficar caro esse negócio. A gente vai ter que prover para esse povo todo aqui alimento e um lugar para dormir. Então vamos já levar uma solução para Jesus. E eles chegam para Jesus trazendo um problema e uma solução humana. E eles chegam para Jesus falando, olha só, mestre, está ficando tarde, libera a galera já para encontrar algum vilarejo aí, algum hotel, algum Ibis aí, sei lá, qualquer, achar um McDonald's para comer aí, porque o negócio está ficando tarde, e já viu, né? Em outras palavras, já tira a responsabilidade da gente. Só que Jesus ouve aquilo tudo e ele só manda assim para eles assim, dá vocês de comer. Você entendeu? Nem eu. Também não entendi. Eu fiquei assim, uau. Peraí, Jesus ouviu o que eles falaram, mas Jesus já mandou uma ordem já. Dá vocês de comer. Nessa hora, aí eu imagino que eles ouviram aquilo lá e só pensaram assim, não, peraí, o mestre não entendeu. Aí eles trouxeram de novo. Mestre, é o seguinte, nós temos só alguns pães e alguns peixes. Tá? Mesmo se a gente ligar para o iFood, não vai dar para alimentar geral aqui não. É muita grana. Aí Jesus fala assim, então é o seguinte, separe em grupos de 50. Você entendeu? Eu também não. Eu fiquei assim, como assim, Jesus? E aí, nessa hora, Jesus começou a ministrar no meu coração. O que Jesus estava querendo ensinar para eles era o seguinte, Jesus estava querendo lembrar a eles que eles já tinham poder e autoridade. Desde o lado do verso 1. Jesus estava querendo lembrar a eles que eles, além de crer, eles tinham que confiar. Então, Jesus estava dando oportunidade para eles exercitarem a fé deles. E depois que Jesus só fala, ele ouve a situação, ouve a solução, Jesus já manda para eles assim, ó, dá vocês de comer. Então vai lá e separa em grupos de 50. Então o que sobrou para eles? Obedecer ou não? Então nessa hora que eles escolheram obedecer, eles tiveram que dar 5.000 passos de fé. Eles tiveram que sair de onde eles estavam e ir juntar o povo. Então imagina, o cara cheio de fome, e chega lá apóstolo e fala, licença aí, meu irmão, chega aqui porque tem que juntar o grupo de 50. É comida? Não, não é comida não. Eu nem sei o que vai ser. O mestre está mandando juntar grupo de 50. Então obedece. Pegou o braço do cara e começou a juntar. E juntar grupo de 50. E a palavra de Deus fala que Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes, levanta aos céus, parte o pão, abençoa, põe no cesto, dá para os discípulos e fala assim, agora dá de comer a eles. Aí eu fico imaginando que pode ter passado pela cabeça desses caras, pegando aquele pedaço de pão e aquela galera, e deve ter pensado assim, cara, nem que eu pegue um grãozinho não vai dar para todo mundo. Então, mais uma vez, eles estavam olhando, o racional dizia que não ia dar. Mas eles já criam. Então eles tiveram que confiar. Então, mais uma vez, eles tiveram que dar o passo de fé. Então, nessa hora que está rolando isso, é tudo um processo. É tudo um processo. E durante esse processo eles podiam falhar ou se dar bem. Só que a palavra de Deus fala que eles escolheram se dar bem. E eles foram lá. E toda vez que eles metiam a mão no cesto e puxavam, vinha o quê? Comida. E eles foram alimentando aquela multidão. E toda vez que metia a mão no cesto, vinha comida. E foi alimentando todo mundo. E o negócio foi tão bom, que ainda sobrou 12 cestos cheios. Uau, né? Que maravilha. Que milagre. Aí nessa hora, eu lendo isso aqui, eu fiz aquela pergunta que eu acho que algumas pessoas já fizeram, ou sempre tem pessoas que querem fazer essa pergunta. Se você não fez, acho que você vai fazer, não sei. Mas eu fiz essa pergunta para ele assim, Jesus, que lindo o seu milagre, mas por que o Senhor sempre deixa para em cima da hora? 45 do segundo tempo, meu Deus, por quê? E aí Jesus responde uma coisa muito linda que eu quero compartilhar com você hoje. Jesus falou assim, André, eu não estou preocupado com o milagre que vai acontecer. Eu estou preocupado com o processo. Porque é durante o processo que vai mostrar se você quer crescer ou não. Que você quer amadurecer ou não. Que você quer vencer ou não. E outra, o processo você não está sozinho. O processo eu estou junto. Se você escolhe passar pelo processo, eu vou estar junto com você. É só você lembrar que você já tem poder e autoridade. E é só você lembrar
que além de crer, você precisa confiar. E aí nessa hora eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo lá no Líbano, logo quando a gente chegou no Líbano. Eu fui comprar um carro para a nossa família e para o nosso ministério. Então tinha que ser um carro grande. Eu fiquei todo feliz de comprar o carro. O carro é muito mais barato que aqui. Pelo menos o carro, porque o restante é tudo caro. E aí fui comprar o carro, feliz da vida. Nossa, comprei o carro para o nosso ministério, comprei o carro para a nossa família, que legal. E aí, o Líbano antes, o nome do Líbano era Monte Líbano. Isso porque tem um monte de montanha. Primeira montanha que eu subi com o carro, o ponteiro da água fez isso. Eu dei glória. Eu cantei aleluia nessa hora. Rapaz, já parei o carro, já misericórdia, parei o carro, já abri o capô e aquela fumaça saindo, eu esperando o carro esfriar, o carro esfriou, aí que eu fui perceber que a válvula do radiador não estava dando pressão suficiente, então evaporou a água. Eu lembro que eu peguei uma garrafa de 2 litros cheia de água, eu virei e foi tudo. Aí o carro não estava furado esse negócio. Eu olhei e não estava. Aí eu virei mais 2 litros, foi tudo. Está furado, não estava. Olhei o óleo, nada. Estava tranquilo, eu falei, meu Deus, e agora? Perdi esse motor, será? Estava perto de onde eu tinha que chegar. Deixei esfriar o carro, liguei o carro, cheguei até o meu destino. Era uma conferência que eu tinha que estar lá. Depois de 3 dias, eu nem liguei o carro. Depois de 3 dias eu fui lá ligar o carro para ver. Abri de novo o capô, fui ver. Mais 2 litros de água. Falei, estou triste, Jesus. Estou triste, Jesus, eu estou triste. E eu pensei, pô, agora para descer é mais fácil, porque agora é só descida, né? Então deixa o carro descendo e vamos lá chegar na nossa casa. E eu fui descendo, eu morava no sul do Líbano, em Sidom. Chegamos lá em Sidom e isso era domingo. Eu pensei, bom, na segunda-feira eu vou lá no mecânico. E o mecânico é meu amigo até hoje. O mecânico se chama Samuel. O Samuel, ele é libanês e ele é de Jesus. Lá, o Samuel, ele morou muitos anos nos Estados Unidos, só que ele desistiu, voltou para o Líbano para morar com a família. E o Samuel, ele é engenheiro. E chegou no Líbano, ele virou mecânico. Então imagina um mecânico que é engenheiro. O Samuel parece um médico, cara. Ele anda com o estetoscópio pendurado no pescoço. Ele vai pedir para abrir o capô do carro, ele vai pegar o estetoscópio, vai botar no motor e falar assim, liga. Acelera. Aí você fica, E ele vem e te dá o laudo. Ele fala. O Samuel não vai mexer no seu carro à toa. Ele vai mexer no seu carro, mas a gente vai abrir o laptop dele na frente, lá na oficina. Vai abrir a planta do motor, do modelo do seu carro. E ele vai saber mexer lá direto. Assim, ó. O cara é desse jeito. E cheio, todo filósofo. E eu triste. E eu chegar de manhã lá para levar o carro. O Samuel já conhecia meu carro. Eu parei o carro todo triste, já entrando na loja do Samuel. Só que como eu sou amigo do Samuel, eu tenho que chegar dando beijinho no Samuel. Então imagina a minha alegria de dar beijinho no Samuel. Eu de manhã, triste com aquele negócio, e chego lá, oi Samuel, que fac, menino. Mas porque eu sou muito amigo, 3 mais. Barba com barba. Nossa, olha isso. Olha o choque cultural. Triste, beijando o Samuel. Aí o Samuel olhou para mim e falou, Habib, o que foi? Aí eu contei para ele a história. Aí ele, abre o capô. Vai lá, liga o carro. Liguei. Ele, o som não está nada bom. Aí eu falei, meu Deus, Samuel, que dor no coração. Aí eu fiz uma pergunta para o Samuel. Samuel, tem conserto? Aí Samuel pregou para mim, cara. Samuel virou e falou assim, André, tudo tem conserto. Eu falei, que bom, né, Samuel? Ele mas precisa do processo. Eu falei, aham. E o processo tem um preço. O preço às vezes é alto. Está a fim de passar o processo e pagar o preço? Porque com certeza, se você quiser passar o processo, pagar o preço, pode ser demorado e pode doer, mas no final o resultado, tá afim? Eu tô, Samuel, eu tô. Quase aceitei Jesus de novo, né? Imagina.
E aceitei. Demorou, foi caro. Mas eu passei o processo. Hoje eu estou com o carro lá, entrando na lama, entrando na neve, fazendo acontecendo com o carro, subindo e descendo montanha. Mas porque eu escolhi passar o processo e pagar o preço. E eu creio que Jesus nessa noite está falando para você, meu irmão, está a fim de passar o processo? Ou às vezes você já está passando ele. E às vezes está desconfortável. Mas Jesus fala para você, mas você pode passar o processo comigo. Lembrando que você já tem poder e autoridade na sua vida. Lembrando que além de acreditar, você precisa E se você acredita e confia, você gera algo que se chama fé. E a fé a gente sabe que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. Essa noite eu creio que Deus está falando conosco. Você pode passar o processo sem Ele ou não. Ou você também não pode nem precisar passar o processo se você não quiser. Mas quando você passa o processo com Cristo, e você confia e acredita nele, e você lembra que você tem o poder e a autoridade dele, pode ter certeza que o resultado vem e que vem, ó. O milagre vem, certeza. Certeza que vem. Amém? Eu quero ministrar sobre você. Feche seus olhos. Vou chamar a equipe aqui. Eu lembro que depois que comecei a entender essa questão e comecei a falar para Deus, eu quero começar a viver esses processos do Senhor aí. Eu quero pelo menos passar esses processos junto com o Senhor. E um dos meus amigos lá, que é daquele tipo de amigo que você já sabe que ainda não é como eu e você, entendeu? Ele ainda não aceitou Jesus ainda. E eu conversando com ele, e aí um dia ele falou para mim que ele estava muito triste. Por que você está triste, fulano? Ele, porque a única coisa que eu achava que Deus ele ia fazer era não tocar nos meus filhos. E Deus tocou nos meus filhos. A minha filha foi diagnosticada com um tumor no cérebro. E ela tem 16 anos e o tumor está alojado num local que não tem como tirar. Não tem como ser removido. E eu falei, fulano, mas você já orou? Você já orou para o seu Deus já para ele curar? Ele não quer curar. Ele não quer curar. Se ele quisesse curar, ele não deixava isso acontecer. E aí eu falei, fulano, então vamos fazer o seguinte. Eu posso orar para Jesus? Eu creio que algo pode acontecer na vida da sua filha. Ou com vocês, como família. Ele falou, pode. E aí, beleza. Eu falei, então eu vou conversar com os meus amigos que trabalham comigo aqui. E nós vamos orar para Jesus. Passou um mês. Eu fui conversar com ele. Percebi que ele estava mais feliz. E eu falei, fulano, e a sua filha, como é que tá? Ela foi fazer os exames? Foi. E aí? E aí que os médicos estão assustados porque mudou. Começou a sumir. A diminuir o que estava grande, começou a sumir. O olho dela que estava fechado totalmente começou a se abrir de novo. Ela não sente mais dor na cabeça. Eu falei, então nós vamos continuar orando. Para Jesus, tá? Ele, pode continuar. Antes de ir embora lá do Líbano, eu falei para ele assim, eu vou no Brasil, eu vou em algumas igrejas. Eu posso pedir para eles orarem também por ela? Pode. Eu falei, é para Jesus, tá? Ele, tá bom. Então, quando você lembrar dessa história, por favor, olhe. Eu creio que Deus ele tem algo a fazer. Ele está passando por um processo. Mas eu, além de acreditar, eu confio que Jesus pode fazer algo. Porque ele já começou a fazer. Amém? E o reino de Deus com certeza ele vem. Ele vem e ele é estabelecido. Amém? Eu vou estar ministrando uma canção. E à medida que você for ouvindo essa letra, se você sentir no seu coração
o desejo de se levantar onde você está, eu quero orar por você que vai se colocar de pé. O apelo é o seguinte: eu não sei quanto tempo você tem de cristão, quanto tempo você tem de convertido, mas muitas vezes a gente só tem acreditado e não tem confiado em Cristo. Ou muitas vezes a gente tem passado o processo, mas sem incluir Jesus nisso aí. Essa é a hora de você se levantar diante dele e falar: Jesus, eu quero, além de acreditar, confiar no Senhor. Eu quero conseguir passar pelo processo junto com o Senhor. Que eu creio que o Senhor pode fazer maravilhas, pode fazer milagres. Eu creio e confio no Senhor. Amém? Feche seus olhos.